Você já ouviu os Mamonas Assassinas? Mina, seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Ficou cedo por uma tão suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. E aí pessoal, beleza? Eu sou Daniel da Silva e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu preparei 12 curiosidades sobre a maior banda, o maior grupo que o Brasil já teve. Os Mamonas Assassinas. Primeira coisa que você tem que saber é que os Mamonas Assassinas não foram sempre chamados de Mamonas Assassinas, de forma alguma. O grupo começou com o nome de Utopia e tinha somente 3 integrantes, que no caso eram o Bento, o Samuel e o Sérgio. O Sérgio, o Samuel e o Bento. Começou assim, aí depois foram, mudaram de nome. Acho que começou com Ponte Aérea, depois foi pra Utopia. No ano de julho de 1990, o grupo Utopia foi fazer uma apresentação comum. Eles faziam alguns showzinhos em bares. E no meio dessa apresentação, as pessoas que estavam ali assistindo pediam pra eles cantar uma música dos Guns N' Roses. Não sei como que fala, acho que é assim. Porém, eles não sabiam cantar, porque naquela época, hoje em dia é difícil ter alguém que fala inglês bom aqui no Brasil. Naquela época era ainda mais complicado. Então que surge Dinho, sai do meio da plateia, é tipo coisa do destino. E o cara sobe no palco e fala que vai cantar com ele. Tocar a gente toca, mas tem que vir alguém aqui pra cantar. Eu sou o cara, mano. E ele impressiona todo mundo com seu jeito alegre e brincalhão. E assim acaba vindo fazer parte do grupo, parte do Utopia. Extrovertido, sempre pulando, cantando, brincando e sempre falando, eu vou ser artista, eu vou ser cantor. Dinho, além de vir fazer parte do grupo, convida também Júlio, um grande amigo seu que era tecladista. E na verdade também era o cara que era a mente por trás do grupo. Aí depois entrou o Dinho, e por intermédio do Dinho, entrou o Júlio no grupo Mamonas, no Utopia. Após eles terem concretizado que haveriam 5 pessoas no grupo, eles pensaram em gravar um CD, um disco na verdade, porque naquela época era disco que se gravava, o CD estava chegando ainda. E o nome do disco era A Fórmula do Fenômeno, porém o disco não chegou a vender nem 200 cópias. Nós tiramos 1000 cópias, eu calculo que eles venderam umas 100 cópias e doaram umas 800. Então acho que o pai dele deve ter uma 100 lá guardada até hoje, porque ele não teve saída. Eles achavam que aquele disco era, assim, super vendável, que ia fazer muito sucesso, que eles iam vender 10 milhões de cópias e que eles iam ser mega stars. Eles gravaram 1000 cópias e não vendeu nem mesmo 200. Quem ajudou ele na época, o cara que tinha a gravadora, era ninguém mais, ninguém menos que Rick Bonadio. Eu não sei como que fala, se é Bonadio ou Bonadio. É onde começou a minha história, né? Eu produzi o disco do Utopia, que mais tarde viria a ser os Mamonas Assassinas, né? Uau, aí cara. É que eu realmente apareci e também, se não fossem os Mamonas, eu não teria sido nada. É claro que o grupo queria fazer sucesso, só que parecia que as coisas não estavam funcionando, não estava indo muito legal, não ia dar certo. Mas um dia comum ia ter uma festa entre os amigos dos Mamonas Assassinas. Então o Dinho, que era o vocalista, pediu a gravadora emprestada numa madrugada para gravar umas músicas que ele tinha composto somente para usar nessa festa como zoeira, para brincar com os amigos dele. Que vai ter um churrasco, eu quero gravar 2 músicas de sacanagem aí e tal. O Dinho veio de madrugada, eu tava cansado, eu pedi pro Rodrigo Castanho, que é um cara que trabalha comigo até hoje, gravar pra ver o que era aquilo lá. E nessa brincadeira, os Mamonas Assassinas, que ainda era conhecido como Utopia, acabou compondo Robocop Gay e Pelados em Santos. Pra você que não sabe, Pelados em Santos é a famosa música da Brasília Amarela. Parece que tá passando a Brasília aqui pra piorar. Minha Brasília amarela, abre portas abertas,
viu aquilo e achou incrível, achou que aquilo seria estrondoso, que ia dar muito certo. Só que aí ele chegou neles e falou, só que pra dar certo vocês precisam mudar o nome do grupo, o nome da banda, porque a Utopia era um desastre. Eu lembro bem, assim, até hoje, assim, encostado na pia da cozinha e a gente conversando e eu falando pra eles assim, meu, isso aqui é bom pra caralho, meu, o que vocês gravaram é legal. Só que eles gravaram no estilo meio Reginaldo Rossi, assim. Relutarem um pouco, eles chegaram a cogitar a ideia de realmente mudar o nome, porque o negócio não tava dando certo. Não fazia mais muito sentido uma banda chamar Utopia com aquele tipo de letra. E aí, mais uma vez, eu dei uma apertada neles. Cangaceiros do teu pai. E entre os nomes eles pensaram em Coraçõezinhos Apertados, Um Rapá da Zé, Tangas Vermelhas e então Mamonas Assassinas do Espaço. E aí quem teve a ideia do nome foi o Samuel. Mamonas Assassinas do Espaço. O mais ridículo é impossível. Aí eles acabaram tirando do espaço, porque falaram, vai ficar muito grande também. Atenção, atenção! Com vocês, Mamonas Assassinas! Após esse pequeno sucesso, digamos assim, porque os caras começaram a estourar, praticamente no outro dia, eles eram o primeiro lugar em todas as rádios do Brasil. Os caras estavam realmente explodindo. Então eles enviaram cópias das fitas para a Sony Music e para a EMA. A Sony Music pegou o bagulho, pegou a fita dos caras e jogou fora. Não deu nenhuma atenção. Esse material foi mandado pro diretor artístico da Sony, que escutou, achou horrível e jogou no lixo. E a EMA ia fazer a mesma coisa, porém, o filho do dono da EMA começou a ouvir as músicas. O dono mesmo só ouviu as primeiras 2 faixas, que eram, na verdade, músicas da época da Utopia, que eles faziam cover de músicas americanas e músicas brasileiras. Eu tive tempo de ouvir as 2 primeiras, que não eram músicas muito boas. Uma eles imitavam Raimundos, outra imitavam Titãs. A terceira música, só pra ter ideia, era Pelados em Santos. A música eu não tinha ouvido. O filho do dono da EMA pegou a fita e ouviu mais músicas, então chegou na terceira faixa, que era o Pelados em Santos. E então mostrou pro seu pai que os olhos dele brilharam. Eu mandei pra Paradox. O cara falou assim pra mim, ouviu 30 segundos da música da Suruba lá e falou, ô Arnaldo, não tenho tempo pra perder. Nossa. Daí mandei pra Silvio Arnaldo, pra Warner também, né? Eu mandei pra Sony, o meu amigo Jorge Davidson, que ouviu e não curtiu, né? Daí eu mandei lá pro João Augusto. E daí ele não gostou, mas o filho gostou e... Enfim. Depois ele me contou essa história. Ele falou que, na verdade, ele vendeu dentro da gravadora que o filho dele é que tinha gostado que aquilo ia ser um sucesso, porque ele tinha medo de assumir isso dentro da gravadora. Que era uma coisa meio arriscada. Só que a EMA fechou um contrato com eles. Eles iam gravar os Mamonas Assassinas de forma profissional. O João veio um outro dia no meu estúdio, a gente assinou o contrato no meu estúdio. Tem foto da assinatura. Aquela foto do livro é a foto da assinatura. Que a gente tá assim na cabeça do João. Porém, eles tinham que ter no mínimo 10 músicas escritas. Só que na época que eles enviaram, só tinha as 2 músicas de autoria dos Mamonas Assassinas, que eram Pelados em Santos e Robocop Gay. O Rick perguntou pra ele, quantas músicas vocês têm? 7, eles só tinham 2. Aí ele falou, precisava de pelo menos 10 até tal dia, e era uma semana só. Aí ele, não, beleza, a gente consegue fazer essas assim, ó. Os caras saíram fazendo letra uma atrás da outra, assim, né, meu? Porque, a chance da vida, né, meu? Pra juntar, pra conseguir
conseguir fazer essas músicas rapidamente, dentro de uma semana os caras fizeram 12 músicas. E em maio foram mandados para Los Angeles para gravarem as músicas lá na produtora oficial da EMA. Imagina, aqueles bandos de louco que os caras eram zoeiro o tempo todo. Foram, na verdade, os primeiros Rue BR. Foram os Mamonas Assassinas. No dia 23 de junho de 1995, os caras já eram sucesso absoluto no Brasil. O CD chegou e praticamente dentro de um dia foram vendidos mais de 50 mil cópias em um dia. Naquela época que não tinha internet, não tinha nada, rapidamente os caras começaram a bater 50 mil CDs vendidos por dia. Incrível, o disco tá vendendo 50 mil cópias por dia. Então, a gente, a cada 2 dias, na época 100 mil discos era um disco de ouro. Mais de 500 mil cópias em 70 dias. Em 100 dias, 1 milhão de cópias vendidas em todo o Brasil. Os Mamonas, em apenas 7 meses, venderam mais de 2 milhões de cópias. Isso nunca tinha acontecido antes na história do disco no Brasil. A música que ficou de fora do CD, que foi excluída, foi a música Não Peide Aqui Baby, uma paródia de uma música dos Beatles. E a música ficou de fora porque ela continha muito palavrão. Mas se você parar pra ver bem, os caras era duplo sentido o tempo todo. Presta atenção. E todas as músicas dele tinham duplo sentido. Se você ouvia só pra curtir numa festa, pra dançar, pra brincar, você praticamente não percebia. Mas se você parasse pra ouvir realmente a música dos caras, era duplo sentido em todas as músicas. Fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Então eu fiquei aliviado, e dei exatamente que ela foi no meu lugar. Vira, 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 mas olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Bora, vira, 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 mas olha se vira bem. Se você sair da roda, olha que saiu também. Se é pra escrever besteira, meu, bom, nós somos, né, pós-graduado em falar besteira. Às vezes, na verdade, já era explícita na cara, não tinha duplo sentido nem nada. Nós tá falando disso. Lá atrás, no ano de 1992, na época que eles tinham o grupo Utopia ainda, eles tentaram tocar no Pascoal Toneu. Basicamente é uma casa de festa, uma casa de show enorme que tem em Guarulhos. E eles foram expulsos pelo dirigente de lá, falando que eles cantavam muito mal. E realmente, em 1992, com Utopia, os caras eram horríveis. Mas o que você tá querendo dizer com isso? Que essa é uma fantasia que nunca vai se realizar, garoto. Pra tocar aqui tem que ser bom. Entendeu? 4 anos depois, eles lotaram o salão. Chamaram eles para cantar lá. Eles foram, só que eles foram produzidos do jeito que eles andavam na época do Utopia. E chegou lá cantando as músicas da época do Utopia. Porque eles não iam deixar barato, sendo que os caras lá atrás fizeram o mau deboche deles, expulsaram os caras e agora vai vir simplesmente cantar assim de boa. Sabe como foi o show? Os Mamonas se vestiram normal, como se fosse Utopia. Pô, a gente quer agradecer muito os Mamonas que deram essa oportunidade da gente abrir o show deles e tal. Pô, a gente gosta muito deles, Mamonas, sei o quê. Pô, daqui a pouco Mamonas Assassinas. E algo muito interessante, muito legal aconteceu nessa apresentação. Porque o Dinho deu um depoimento, algo sobre superação, coisa bonita. É impossível você chegar até aqui. Manda eles pra puta que pariu. É possível sim. É possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje, é possível realizar o sonho de vocês sim. Vocês são capazes.
achava que quando se falavam de Mamonas Assassinas, eram mamonas, do pé de mamona, a planta. Mas não, a capa do CD revelou qual era realmente a ideia dos caras. Era Mamonas Assassinas, de tetas, mamas, peitola. O nome Mamonas Assassinas é o seguinte: ele é relacionado com os seios da Maria Alexandre. Então os caras, né, acho que tinha saído na Playboy, alguma coisa assim, e os caras fissurados, né? Agora que eu entendi quem são as mamonas, eu pensei em mamões. São as mamas grandes, mamonas. Foi uma polêmica muito forte em cima da capa. Porém, a ideia dos caras era justamente aquela. O pai do Sérgio e do Samuel tinha uma loja de tecido. Sendo assim, as fantasias que os caras usavam, porque todo show dos caras, eles iam produzidos nas fantasias mais loucas que você pode imaginar. As fantasias vinham justamente da loja do pai do Sérgio e do Samuel. E meu pai naquela época tinha fábrica de tecido. Então a gente ia lá, pegava tecido lá, aquelas roupas de presidiário, roupa do coelho, tudo era de lá. Falou, pai, arruma aí pra aí que a gente vai costurar. O Samuel tinha muitas ideias, né, pra fazer as roupas do show. É. E ele sempre gostou, assim, de, né, estilo. Aí às vezes tinha uma que ficava velho, às vezes ele conseguia, tirava a etiqueta, pedia pra minha mãe colocar na... Acho que ele daria um bom estilista, né, sabia? Só que nem tudo são flores, como vocês já sabem. No dia 2/3 de 1996, ficaria marcado com uma tragédia. O grupo que estourou dentro de um ano simplesmente se foi. O Brasil amanheceu mais triste hoje. Estão mortos todos os integrantes do irreverente grupo Mamonas Assassinas, o maior fenômeno da história recente da música brasileira. O jatinho em que os 5 viajavam despedaçou-se na noite de ontem contra a Serra da Cantareira, em São Paulo. Uma tragédia que aconteceu com o avião que os caras usavam, voltando de Brasília para Guarulhos, sendo que no dia seguinte eles iam começar a sua carreira mundial. Eles iriam para Portugal no dia 3 de março de 1996. Mas a infelicidade do destino não permitiu que isso acontecesse. Voltando de Brasília para Guarulhos, o piloto do avião pediu permissão para pouso, porém, o aeroporto não cedeu essa permissão. Sendo assim, eles pediram para que o piloto retornasse e voltassem que um avião estava saindo, aonde o piloto pousaria os aviões dos Mamonas Assassinas. Só que nessa manobra, o piloto que tinha que virar para a direita acabou virando para a esquerda e bateu de frente com a Serra da Cantareira. Em consequência do impacto, a aeronave é destruída e todos os 7 passageiros, incluindo 5 músicos, mais 2 integrantes da produção, além do piloto e copiloto, morrem imediatamente no local. 3 dias após o ocorrido, o Dinho completaria 25 anos de idade. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você não é o Dinho dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Um fato curioso referente a esse acidente é que o Júlio, horas antes do avião cair, estavam gravando um vídeo e ele chega pra câmera e fala: Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Eu vou rezar por vocês. É difícil saber se era realmente verdade o que ele estava falando ou se era mais uma brincadeira, porque os Mamonas Assassinas brincavam muito. Infelizmente, perdemos os Mamonas Assassinas. Mas até hoje, se você procurar em qualquer lugar, todo mundo sabe o que é a Brasília Amarela. Eles surgiram e desapareceram com a força e a rapidez de um cometa. Com quase 2 milhões de cópias vendidas de um único disco, os Mamonas Assassinas colocaram de pernas para o ar a cena musical brasileira. O trágico acidente interrompeu a carreira, que apesar do sucesso espetacular, estava apenas começando. Da explosão, do lançamento do disco e do clipe, a morte deles são 5 meses e 3 semanas, é inacreditavelmente efêmero, né? Não é muito injusto. Pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu gostei muito de fazer. Eu não sou um grande fã dos Mamonas Assassinas, mas a história dos caras
é realmente incrível. É uma história de superação, uma história de força de vontade e também, infelizmente, uma história trágica. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, clique no like para ajudar a fortalecer o canal e pra frente, que isso me dá mais força para que eu produza mais vídeos. Mentira, não é que dá mais força nenhuma não, eu tô bastante tempo sem postar vídeo, como você pode ver, mas agora alguma coisa estranha vai acontecer aqui nesse canal. Então presta atenção, que você que gosta do universo geek, vai ter só coisa geek aqui, verdadeiramente. O nome do canal mudou, né? Mais uma vez, o nome do canal mudou. Agora é Canalogia e eu espero que vocês gostem da mudança que vem por aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Abraço, falou, fui!